12,5%. Em se tratando de título de doutor, 2,0%, 10%. Em se tratando de título de mestre, 3,7%, 5%, 7,5%. Em se tratando de certificado de especialização, 4% vetado, 5%, 1%, ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%, 5%, 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I, 2, 3 e 6 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso V deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Parágrafo 3º. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, FUNPRESP-JUD, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Artigo 16. Fica instituída a gratificação de atividade externa, GAE, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário referidos no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Artigo 17. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico judiciário referidos no parágrafo 2º do art. 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Parágrafo 3º. É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. Artigo 18. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão e função comissionada é a constante dos anexos 3 e 4 desta lei, respectivamente. Parágrafo 1º. O valor fixado no anexo 3 desta lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se, até essa data, as retribuições constantes do anexo 6 desta lei. Segundo ao servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e ao cedido ao Poder Judiciário, investidos em cargo em comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65% dos valores fixados no anexo 3. O servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e o cedido ao Poder Judiciário, investidos em função comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do anexo 7 desta lei. Disposições finais e transitórias. Artigo 19. Os cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário a que se refere o artigo 3º da Lei no 10,475, de 27 de junho de 2002, são estruturados na forma do anexo V desta lei. Artigo 20. Prefeito da aplicação do artigo 36 da Lei no 8,112, de 11 de dezembro de 1990, conceitua-se como quadro
a estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Artigo 21. Os concursos públicos realizados ou em andamento na data da publicação desta lei para os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União são válidos para ingresso nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade. Artigo 22. O enquadramento previsto no artigo 4º e no anexo 3 da Lei nº 9,421, de 24 de dezembro de 1996, estende-se aos servidores que prestaram concurso antes de 26 de dezembro de 1996 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os efeitos legais e financeiros desde o ingresso no quadro de pessoal. Artigo 23. Vetado. Artigo 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Parágrafo único. Os órgãos de que trata esse artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Artigo 25. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal. Artigo 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no prazo de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 27. A elaboração dos regulamentos de que trata esta lei pode contar com a participação das entidades sindicais. Artigo 28. O disposto nesta lei aplica-se no que couber aos aposentados e pensionistas nos termos da Constituição Federal. Artigo 29. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas aos órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da União. Artigo 30. A diferença entre o vencimento fixado por esta lei e o decorrente da lei no 10,475 de 27 de junho de 2002 será implementada em parcelas sucessivas não cumulativas, observada a seguinte razão: 5%, 15%, a partir de 1º de junho de 2006, 30%, 30%, a partir de 1º de dezembro de 2006, 3,45%, 45%, a partir de 1º de julho de 2007, 4,60%, 60%, a partir de 1º de dezembro de 2007, 5, 80%, 80%, a partir de 1º de julho de 2008, 6 integralmente, a partir de 1º de dezembro de 2008. Parágrafo 1º. Os percentuais das gratificações previstas nos artigos 13, 14, 16 e 17 desta lei incidirão sobre os valores constantes do anexo 9 desta lei mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O percentual das gratificações de que tratam os artigos 16 e 17 desta lei será implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, incidindo sobre os valores constantes do anexo 9 desta lei, observada a seguinte razão: 5% a partir de 1º de junho de 2006, 2,1%, 11% a partir de 1º de dezembro de 2006, 3,16%, 16% a partir de 1º de julho de 2007, 4,21%, 21% a partir de 1º de dezembro de 2007, 5, 28%, 28% a partir de 1º de julho de 2008, 6 integralmente a partir de 1º de dezembro de 2008. Parágrafo 3º, até que seja integralizado o vencimento básico previsto no anexo 9 desta lei, será facultado excepcionalmente aos servidores referidos no parágrafo 1º do art.
4º desta lei optar pela percepção da gratificação de atividade externa, GEE, ou da função comissionada que exerçam, observado o disposto no artigo 18 desta lei, artigo 31. A eficácia do disposto nesta lei fica condicionada ao atendimento do parágrafo 1º do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 33. Ficam revogadas a Lei no 9,421, de 24 de dezembro de 1996, a Lei no 10,475, de 27 de junho de 2002, a Lei no 10,417, de 5 de abril de 2002, e a Lei no 10,944, de 16 de setembro de 2004. Brasília, 15 de dezembro de 2006, 18º da Independência e 11º da República. Lei 11,445 básico, Lei do Saneamento Básico. A Lei Federal número 11,445 de 5 de janeiro de 2007 estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e definiu uma política federal de saneamento básico. Esta lei não trata exclusivamente do setor de resíduos sólidos, como se pode perceber. Ela versa sobre todos os setores do saneamento básico, drenagem urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Porém, traz importantes contribuições para o setor de interesse. Logo, no seu artigo 2º, traz entre seus princípios fundamentais 3. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. No artigo 7º, especifica as atividades que constituem o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na linha C do inciso do caput do artigo 3º desta lei. 2. De triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na linha C do inciso do caput do artigo 3º desta lei. 3. De varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. A lei, no seu capítulo 2, regula o exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, facultando a delegação desses serviços por meio da celebração de contratos de concessão com obrigações para o contratado. Define ainda diretriz para o planejamento e a regulação do setor de saneamento nos capítulos 4 e V, respectivamente. O capítulo 6 fornece importantes esclarecimentos sobre os aspectos econômicos e sociais do saneamento básico. Institui, no artigo 29, que os serviços de saneamento devem sempre ter como princípio a sustentabilidade econômico-financeira, e isso deve ser alcançado mediante cobrança pelos serviços. Artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. 2. De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. O parágrafo 1º do mesmo artigo define as diretrizes que devem ser observadas na instituição de tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico, com prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública. 2. Ampliação do acesso dos cidadãos de localidades de baixa renda aos serviços. 3. Geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço. 4. Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos. V. Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência. 6. Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços. 7. Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços. 8. Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. No capítulo 9, a lei
trata especificamente da Política Federal de Saneamento Básico. Os artigos 48 e 49 estabelecem as diretrizes e os objetivos da referida política, respectivamente. Artigo 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes. Prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico. 2. Aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia. 3. Estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços. 4. Utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico. 5. Melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública. 6. Colaboração para o desenvolvimento urbano e regional. 7. Garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares. 8. Fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados. 9. Adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais. 10. Adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações. 11. Estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. Artigo 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico. A contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social. 2. Priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda. 3. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais. 4. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados. 5. Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social. 6. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. 7. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa. 8. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados as especificidades locais. 9. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico. 10. Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lei 4 I, parte geral, título I, disposições preliminares, capítulo I, disposições gerais, artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo decreto no 6,949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, 3, a limitação no desempenho de atividades e 4, a restrição de participação. Parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Artigo 3º, para fins de aplicação desta lei, consideram-se uma acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 2, desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. 3, tecnologia assistiva ou as funções técnica de atendente pessoal. Capítulo 2, da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6º-A. Deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Art.
Oitavo, é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Seção única do atendimento prioritário, artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de